Tá bom. Amélia, para todos os conflitos são necessárias as resoluções, não é? Se olharmos para a questão do etarismo, de que forma é possível se solucionar ou então diminuir, não é, esta crise geracional que pode estar a acontecer? Eu hoje entendo que o poder de um RH, ou os gestores do recurso humano, ou recursos humanos numa instituição, tem que ser mais proativo. Um RH ou gestores de RH não pode ser só para descontar faltas, pagar salários. Hoje o RH tem que ser multidisciplinar, tem que ter um sociólogo, tem que ter um assistente social, tem que ter um médico do trabalho, tem que ter um psicólogo do trabalho. Ele tem que ter uma equipa para perceber e fazer perceber estas mudanças. Porque é bem verdade que a academia nos fornece conhecimentos para uma ciência, mas não nos fornece conhecimento para lidar com as dificuldades do dia a dia. Isto é muito sério, porque há questões, como eu digo, no âmbito laboral, que não basta só ter o doutoramento. Não basta. Você tem que ter experiência para resolver. E essa passagem, este mau acomodismo do idoso ou da pessoa mais experiente, e vamos meter a situação da tecnologia, que hoje também é um problema de barreiras para resolver algumas mudanças, porque hoje exigimos que as pessoas têm que estar na tecnologia. É tudo digital. É tudo digital. Mas, repare, antes de existir o digital, o trabalho nunca parou. Eu me lembro nos primeiros momentos que a TPE era só o relógio das 15 horas, e que nós ficávamos aí a dançar. A TPE não parou. Isto dou um exemplo que o que era, o que foi. E posso dar exemplo da família. Apesar que o outro vai vir resolver o assunto a nível financeiro, nós vamos precisar de alguém que vai executar o assunto. Então nós temos que acomodar essas pessoas e fazer compreender essas pessoas, porque a vida é cíclica. Nós nascemos, desenvolvemos e morremos. Não vamos ficar. Meu irmão, só os deuses e os egípcios é que levavam toda a riqueza consigo. Você já viu mesmo bem onde é que somos enterrados, naquele espacinho? Não dá para levar. Por mais bungle, por mais não sei o que, mano. Aquele mesmo é tua última morada. Então, é preciso conciliar. Por isso é que tem que ter essa equipa ativa. Se não houver isso, nós vamos ter sempre conflitos. E os conflitos, por vezes, é o quê? É que durante um determinado tempo, a janela aberta era feita assim. E hoje, a janela aberta é assim. E por que houve essa evolução da janela aberta? Quem me explicou? Ah, veio um novo diretor, pronto, montou aqui sua equipa e tem que afastar os outros. Ok, eu vou ficar afastado. Vou te ver você a fazer. Não me pergunta nada, eu não sei. Nós precisamos não de chefes, nós precisamos de líder. A liderança é um processo de transformação. A liderança congrega a todos. E as instituições e a nossa família precisa de líderes. E isso, por vezes, se não é debatido, se não é falado, sem paixões, sem acusações, é nos entendido que está tudo bem, não está. Por isso é que hoje temos esse processo de mudança e de transformação das nossas famílias, da sociedade e da vida profissional numa incógnita. Quem deve executar quem? Há pouco tempo a Amélia falou sobre a questão da segurança social, falou também da questão de depois as pessoas, depois de um tempo de trabalho, passarem para a reforma, não é? Exatamente. Agostinho, na sua perspectiva, sente que é preciso que haja uma preparação também em todos os sentidos, em termos psicológicos, em termos de próprias vivências, para que as pessoas consigam sentir que é tempo de parar para que outros possam assumir determinadas responsabilidades? Sim, de facto.
Nós, durante a nossa vida, enquanto jovens e adultos, contribuímos, né? Fizemos a nossa parte. Já demos aquilo que nós podíamos dar. Então chega a altura de deliberar essas coisas para os mais jovens, não é? E também essas coisas não devem ser deliberadas de pé para a mão. Tem que haver uma transição. Essa transição é passar a experiência que nós adquirimos enquanto jovens, não é? E agora estamos mais velhos, para os jovens que agora estão a entrar na mesma senda que nós, no mesmo tipo de trabalho. Porque, entretanto, enquanto haver vida, toda a gente vai chegar à velhice, não é? Exatamente. Chega a velhice, de facto, e em cada fase da nossa vida temos sempre alguma coisa para contribuir para a sociedade, para a instituição em que nós estamos e também para a família, não é? O mais velho na família, muitas das vezes, é aquele que cuida, por exemplo, dos netos, estás a ver? É aquele que dá conselhos, não é? Então, ele, de certa forma, ele tem alguma coisa para poder oferecer e isso deve ser bastante valorizado. Não devemos deixar o adulto de lado só porque é adulto, achar que o tempo dele já acabou e que isso também leva-nos a afirmar que, afinal de contas, a nossa sociedade está a perder aqueles valores, não é? Que o nosso colega acabou de afirmar aqui, tradicionais, não é? De valorização do próprio mais velho. Há um desligamento, não é? Que é aquilo que o sociólogo Zygmunt Bauman chama de sociedade líquida. Hoje as relações são mais líquidas, tá vendo? As pessoas estão mais separadas. Podem estar próximas do ponto de vista físico, mas do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, encontra-se mais distante. Essa distância cria-se através do quê? Cria-se através do modo como nos relacionamos com os mais velhos. Muito bem. Exatamente. Vicente, falámos há pouco tempo sobre a questão da evolução, não é? Está tudo em evolução, o mundo está cada vez mais global e mais digital também. A forma como se olhava para o etarismo antigamente nada tem que ver com o atual, certo? Porque se antigamente pensávamos, num exemplo, numa senhora de 50 anos com uma determinada imagem, hoje em dia temos outra completamente diferente. Sim, vamos aqui a um exemplo simples. Biblioteca. Hoje temos bibliotecas tradicionais e temos as mediatecas. Há pessoas que pensam que com a existência das mediatecas as bibliotecas perderam seu valor. Não, biblioteca é biblioteca, mediateca é mediateca, porque ela é muito mais questões digitais, etc, etc. Portanto, cada um tem o seu lugar. Por mais que hoje tenhamos, por exemplo, senhoras já de certa idade, até terceira idade, com um comportamento um pouco desviante, como dizem os sociólogos, mas mais velho é mais velho mesmo. Tanto comportamento desviante, o que seria? Não, com atitudes não boas, comportamento que não agrada à sociedade. Né? Aquilo que está fora das normas, fora dos padrões da sociedade. Quando a pessoa Portanto, curva as normas. Pois, os psicólogos ou os sociólogos vão chamar de comportamento desviante. Mas, querendo ou não, nós temos ainda o mais velho no seu devido lugar. E é isso que deveria acontecer. Mas como estamos a dizer, que é uma questão de transmissão. É preciso que nós paremos. E porque nós temos instituições propícias para isto. Mais do que olharmos só para as novas tecnologias, precisamos muitas vezes recuar às nossas origens. E nós só poderemos conseguir isto quando de facto sabemos de onde nós viemos. Este é o problema. Sobretudo quando as pessoas vêm, por exemplo, para as grandes cidades. Nós perdemos, muitas vezes temos o receio de falar a nossa língua. E se nós não temos já receio de falar a nossa língua, imagine, por exemplo, conservar nossos hábitos e costumes. E eu muitas vezes noto quando as pessoas vão, por exemplo, para um restaurante, ele gosta de comer funge, come só bom funge, mas chega lá porque, não, eu não posso. É uma questão de vergonha. Então, mas pelo sim, pelo não, nós precisamos valorizar ainda o mais velho. E chamar a atenção, porque a nossa família temos de ter aquelas pessoas que nós chamamos aqui de reserva moral da família. E o mesmo também deverá acontecer no local de trabalho. Tal como disse a doutora, é preciso que tenhamos ali mais velhos e jovens. Hoje também é uma discriminação que as próprias instituições, por exemplo, cometem. A questão, quando coloca, por exemplo, só estamos a recrutar jovens, por exemplo, de 18 até mais ou menos 35 anos. Mas nós sabemos que temos problema, por exemplo, de empregabilidade. Então, se um mais velho tem experiência e carece, por exemplo, do emprego, e ele for nessa empresa e tem capacidade, não poderá ser recrutado porque ali já está a discriminação. Só de 18 aos 35 anos. Ainda bem que no nosso país aumentaram um pouco mais a idade. Agora já retiraram algumas áreas da função pública. Pois, exatamente. Ainda temos isso, mas... escolher, não é? A questão também da profissão. Exatamente isso. Porque há profissões que mesmo carecem de experiência. Não? É uma questão que carece de experiência. Hoje, por exemplo, nós quase que não contamos jovem sapateiro, assim como tal. É difícil. Radiotécnico, hoje nossos aparelhos, quando estragam, é só já tirar. É por quê? Porque não houve essa transmissão. E nós teríamos aprendido isso com os mais velhos.
Então, é preciso que o mais velho esteja ali, mas para tudo isso é preciso conservarmos a base da nossa família. Nós, quando nos esquecemos a nossa base, então vamos continuar a cometer esses erros. Queremos afastar os mais velhos. Hoje, como cantou Matias Damasco, hoje o mais velho é quem tem mais cumbu, né? Mas não, já disse, há certas situações que nós ficamos encurralados. Se não aparecer mais velho, você não resolve nenhum. Por mais que chore, tens o teu dinheiro, não há resolução do problema. Porque mais velho é mais velho. Então, é preciso que tenhamos, tanto nós os jovens e os adultos, sejamos todos humildes. Porque o mais velho, aliás, costuma-se dizer, os mais velhos também erram. Apesar da experiência, mas também erram. Aliás, os que Congo dizem, um botão polino anda quem bata nua. Ou seja, o mais velho também pode ser batido pela boca. Quando o mais velho erra, o jovem também pode chamar a atenção ao mais velho. Mas eu acho que aqui, em função da realidade, aqui errou. Porque, então, entretanto, ali voltávamos depois à questão das referências, não é? Exatamente Porque, isso. em alguns casos, a idade podem ser só números também. Exatamente isso. A questão também é como é que esse mais velho, durante a sua adolescência, infância, adolescência, juventude, levou a vida. Será que acumulou também experiência suficiente para transmitir às novas gerações? E o mesmo podia acontecer também no local de trabalho. Será que aprendeu o suficiente depois, quando, por exemplo, vierem jovens, né, neste local, ele ter a capacidade de transmitir? Será que não estamos também diante daqueles que, por exemplo, têm medo de ele tirar um posto de trabalho depois daquilo que eu dizia, recorrer a práticas místicas? Porque isso é uma realidade que no dia a dia acontece. Hoje nós notamos que quando alguém, por exemplo, é promovido, e aliás esse é outro problema, normalmente essa questão do etarismo também dificulta até na promoção dos mais velhos. Sim, Não, você já é normal. velho, você já é mais velho, também quer ir aonde? E quando muitas vezes também promove um jovem, diz, mas esse também é miúdo, esse não tem experiência, eu estou aqui há muito tempo, o que é que se passa? Então notamos essa situação. Agora, é preciso que, tal como disse a doutora, que o recurso humano não aplique só falta, não aplique só estar ali a controlar o funcionário. Não, é preciso também educação, a questão dos seminários, a formação continuada. É preciso. E é preciso que haja ali pessoas formadas, tal como disse, essa é uma equipa Aposta Sim, também. exatamente, é uma aposta. Porque as pessoas vêm de uma determinada cultura. As pessoas vêm de de um determinado espaço. Estás a ver? E cada um tem o seu comportamento. É preciso que o recurso humano tenha essa capacidade, não só olhar no desconto, mas ter essa capacidade. E as nossas famílias também termos essa capacidade de dizer, não, este mesmo é o mais velho, e chamar a atenção. Aqui estamos a falar mais ou menos das reuniões contínuas também dentro da família. Porque há erros, há certos comportamentos que os jovens pretendem, né, a desviar. Os mais velhos têm que ter essa capacidade de chamar a razão. Olha, nós não fomos educados assim, nós, a nossa família é assim. Porque cada família tem o seu comportamento, cada família tem as suas características. E é bom que isso se transmita. Há segredos, há proibições que são familiares. E é preciso que isso se transmita. Quem deve transmitir isso? É o adulto, é o mais velho, é o griote. Quando isso não acontece? Estamos aqui com esse discurso de resgate dos valores, resgate dos valores. Mas como é que nós queremos resgatar? Será que temos tido aquilo que os gregos chamam de areópagos, espaços onde nós vamos consertar o nosso comportamento? E só para fundamentar, uma das situações no modelo de aprendizado, mesmo que for preparação da reforma, tem que se respeitar as idades. Porque o exemplo que uma determinada idade vai vir numa aula é diferente da outra. Isto é uma das situações. Como também, agora ouvir o doutor aqui a falar, por que as pessoas quando vão para a reforma não são destacadas? Quem quiser, não é obrigado. Porque nós, volta e meia, estamos com necessidades. Vou dar exemplo, por exemplo, da saúde. Uma enfermeira antiga, metemos em casa, porque já chegou o tempo, atingiu a reforma. Mas nós precisamos dessa enfermeira numa comunidade que tem experiência e que precisa de deixar o legado. Na mesma nós pagamos a reforma, mas se eu meter um subsídio, não será mais válido do que não termos nada? E porque tocou agora na questão da saúde, na fase da pandemia, naquela fase em que as pessoas tiveram todas que ficar mais reservadas, não é? Em função da pandemia também, muitas foram as situações de pessoas com uma determinada idade que foram muito mais afetadas nesta questão psicológica, não é? De não terem oportunidade para poderem continuar a exercer ou uma determinada função ou de fazerem o seu trabalho.
Exatamente. Algumas não estão mesmo preparadas para ir para a reforma, apesar de a sua idade e do seu tempo de trabalho ditar que tenha de ir para a reforma e descansar. E graças também a um dos programas da TPA que conseguimos levar ajuda psicológica durante 3 meses para muita gente. Nós não temos noção porque nós estamos aqui deste lado e não acompanhamos quem está nos assistir deste lado. Mas houve de fato necessidade e foram chamados muita gente, mesmo com aquelas restrições da idade, para contribuir, para equilibrar. Porque foi provado que precisávamos de mais bombeiros, de mais polícias, de mais médicos, foi provado que o número era ínfimo para a necessidade. Então, se temos pessoas, porque hoje a própria OMS diz que olhar para idoso não é só 60 e tal anos. Hoje já esticou o tempo. Hoje já tem classes que não existiam, porque as pessoas já estão a durar mais tempo. Ou seja, se antigamente o nosso estima de vida era só os 45, hoje temos pessoas com 70, 80 anos ainda com disponibilidade em contribuir. Repara, por que não pensamos em formações para idosos? Por que não pensamos em formações para jovens que não conseguem estar em sala de aula? Não consegue, ele não tem capacidade. Mas será que não estaria a contribuir melhor algo ainda que fosse o uso do conhecimento manual, não só o de cognitivo? Nós temos que adaptar e acomodar as pessoas para não termos essas discussões que, do ponto de vista concreto, no final do dia, precisamos de todas as faixas etárias, todas as idades, até um bebê dentro de casa, numa comunidade, é alegria. É bebê, só o choro dele vem vizinha bater a porta. Tenho saudade de bebê, mas não dá. Olha, há coisas que o ser humano deve pensar para continuar a dar sequência à humanidade. E nós, africanos, temos responsabilidades acrescidas. Por quê? Somos a civilização mais antiga. Somos nós que ensinamos hoje essa tecnologia que é usada por todos. E eu pergunto sempre, o que houve de avanço e o que houve de recuo? Porque a nível comportamental está visível. A nível social está visível. O historial, como eu digo, o doutor é o único que tem facilidade de estudar quem já não se mexe, né? Quem já não está tão ativo, porque os livros estão parados, a história está parada. Agora, nós que estudamos a evolução, o antes e o depois, perguntamos, onde é que vamos? Doutora Amélia, falou bonito. Essa questão da reforma, por exemplo, é um assunto muito, muito delicado. Porque o adulto ou o mais velho, quando é colocado na reforma, é o mesmo que está a lhe dizer que você já não presta, que você já não é útil. Tá a ver? E quando alguém lhe dá a entender que já não é útil, é claro que essa pessoa já não vai se sentir bem. Então, é preciso, aquilo que a doutora Amélia acabou de dizer, é preciso arranjar condições para que essas pessoas, não é, de certa forma, se sintam úteis na sociedade, não é? Que possam fazer ainda alguma coisa que, se calhar, naquele trabalho antigo já não podem, mas arranjar condições para que... Esta preparação não devia ser individual, da pessoa que já sabe que vai, entretanto, a reforma, preparar também a sua vida e uma nova dinâmica? De fato, essa questão pode ser individual também, preparar a reforma, até famílias em que o mais velho vão procurar uma lavra, um lugar mais sossegado, onde eles possam então trabalhar a terra e etc. Não é? Mas também pode ser também a nível institucional. Vamos lá ver. Hoje, atualmente, fala-se muito do idoso, fala-se muito do mais velho, como alguém, resumindo somente a questão da saúde, não é? E dando a entender que o mais velho só pode ser alguém doente, o idoso só pode ser doente. Daí é que se arranjam, por exemplo, condições em hospitais, não é? Condições, por exemplo, econômicas, através dos projetos sociais que o Estado tem implementado. Então, devemos também olhar para lugares de lazer onde o idoso possa ficar, não é? Por exemplo, há muitos lugares em que os jovens é que podem frequentar, mas há poucos lugares em que os idosos podem ir lá e também ter aquele momento de lazer, aquele momento que ele se sente útil,
dentro de uma mesma comunidade. Um outro aspecto também que eu acho relevante é mencionar, por exemplo, algumas igrejas existem grupos separados, não é? Grupos de jovens, grupos de adolescentes, grupos de crianças, e muitas das vezes não vemos aí o grupo dos idosos. E muitas das vezes no grupo dos jovens não encontramos lá nenhum mais velho. Aí estamos diante também de uma questão de exclusão. Estamos diante da exclusão. O mais velho sabendo só grupo de jovens, então também sente-se mal. Que não há grupo para mim, que todos estão divididos e eu estou a me deixar de lado. Então isso de facto afeta muito aquilo que é a psique do próprio mais velho na questão. Muito bem, nós não queremos que os mais velhos e os idosos estejam afetados, porque o nosso Janela Aberta, felizmente, é para todos, para todas as idades, para todas as faixas etárias, enfim, para todos que estão connosco aqui de segunda a sexta-feira, das 15 até bem perto das 17 horas. Agradecemos a presença dos nossos convidados por terem estado connosco hoje a falarmos sobre este tema, sobre o etarismo, mas contamos que venham para próximas edições e próximos temas também em debate. É sempre um prazer estar aqui e poder servir. Muito bem. Agradecemos a presença de Amélia de Almeida, psicóloga, de Nsumbo Vicente, historiadora, e também de Agostinho Paulo, que é sociólogo. Okay. Obrigada.